Então, agora, né, a gente já viu os principais tipos de conversores, eu vou falar sobre as características CC dos conversores. Eu fiquei muito na dúvida se eu fazia essa apresentação antes dos tipos de conversores ou depois, mas acabei optando por fazer assim. Porque teve algumas coisas que eu falei lá, né, que tinha a ver com conceitos agora apresentados. Então, essa é a função de transferência do ADC. A gente tem aqui no eixo X a entrada analógica, sendo que ele está colocando aqui como frações da escala, né, da escala plena. E no eixo Y nós temos a representação digital. Esse seria com a resolução de 3 bits só, então a representação vai de 000 a 333, ou seja, de 0 a 7. E nós teremos então um sinal que seria, digamos, essa reta, mas como nós temos a representação digital, nós temos na saída essa representação integral, né? Então, daí que sai aquele erro de quantização que eu falei para vocês. Então, a representação, né, o nosso código, muitas vezes ele é representado dessa forma. Então, a tensão aqui, né, o número máximo, o 2AN, vezes a entrada dividida pela tensão de referência, ou seja, falando de outra forma, a tensão aqui de saída é a tensão de referência, e aqui seria o 0 volts. No caso, por exemplo, que nós temos uma tensão de referência de 2 volts, a fundo de escala seria 2 volts, o 1/4 seria 0,5, meia escala 1 volt e 1 volt e meio, ou seja, a tensão de referência é o que o nosso ADC usa como referência para conversão, então ele é o nosso fundo de escala. Se você utilizar uma referência que varia no tempo ou que não que tem uma tolerância alta, então não vai estar muito perto do valor que você pretende, isso vai se traduzir em erros de conversão. Você coloca uma referência que você acha que é 2 volts, mas na verdade a tolerância dela é de, sei lá, 1%, então ela pode ser maior ou menor do que aqueles 2 volts e você não vai ver isso na sua medição, isso vai aparecer como um erro para você, tá? Ou então, se essa tensão tiver um offset que varia, enfim, ela é refletida na produção de saída do conversor. Nossa saída pode ser como uma representação sem sinal, então o último bit não significativo aqui seria 2AN, né? Menos 1, então aqui é 2A0, 2A1, 2A2, ou então poderia ter uma representação com sinal, que normalmente a gente utiliza complementar de 2, né? Então esse último bit aqui é menos 2AN menos 1. Então aqui o primeiro bit menos significativo é 2A0, esse aqui é 2A1, e esse aqui, em vez de ser 2A2, é menos 2A2. Então, a fundo de escala aqui, 0 é o meio da escala. Aqui nós temos 3, e aqui nós temos menos 4. Tá? Essa seria a representação com sinal. Quando você está usando o conversor, você tem que ver como é que ele representa os dados, né? E aí, trabalhando com um processador de ponto flutuante, você vai fazer essa conversão de um número ponto fixo para um número ponto flutuante, e uma vez que você sabe qual que é a sua escala. Aqui tem a escala da tensão mesmo, né? Então da tensão de referência, mas se você tem um circuito de processamento por detrás, você também leva em conta o ganho desse circuito de processamento que você tem. E o offset, né? Se você mexer no offset do sinal também. Essa aqui é a representação do erro de quantização, que eu já falei. Então, é justamente a diferença entre a entrada e o valor na saída, que daria esse dente de
sawtooth aí, né? Essa forma de onda. E quando a gente fala em resolução, é exatamente em quantas partezinhas o nosso ADC vai dividir a escala completa. Então, o ADC de 2 bits divide a escala completa em 4 partes. Um conversor de 12 bits em 2 elevado a 12, 4096. É isso que eu estava falando para vocês. Um conversor de 12 bits, ele já tem uma resolução, se a nossa referência for 2 volts, eles têm a resolução de 488 microvolts. Não é tão pequeno assim, mas já é uma resolução, né, na casa dos microvolts. Um conversor de 18 bits, você já está na faixa dos 7.6 microvolts. Ou de 16, 30 microvolts. A gente começa a ter resoluções muito pequenas. E à medida que a resolução vai aumentando, mais cuidado nós precisamos ter no circuito de condicionamento do sinal. Porque ruído, erro de ganho, offset, são coisas que vão fazer com que a gente compre um ADC de 16 bits, mas, por exemplo, se o ruído for muito alto, a gente vai pegar alguns dos bits menos significativos e jogar ele fora por causa do ruído, o que a gente não quer. Então, à medida que a resolução do seu ADC aumenta, mais cuidado tem que ser feito tem que ser tomado com o circuito de condicionamento e com o sensor que você está usando, porque às vezes não necessariamente você sai de um conversor de 12 bits e para um de 16 bits vai te dar uma medição melhor. Se o condicionamento de sinais é o mesmo, e você tem um nível de ruído que já está atrapalhando aqui no 12 bits, esses 4 bits a mais você está jogando fora. Assim, ele não está te adicionando nenhuma informação a mais. Tá? Eu coloquei aqui um trecho, né, da folha de dados onde tem as características do ADC. E, na verdade, mais para ressaltar aqui que na folha de dados nós temos informações do erro de ganho, offset, como é que eles variam com a temperatura, às vezes, e outros tipos de erros. E esses tipos de erros, eles são dados no datasheet como múltiplos do bit menos significativo. Justamente porque eu estava explicando agora há pouco, porque o conversor usa a tensão de referência para fazer a conversão. Então, se você usa uma referência de 1,5 volt, seu erro vai diminuir um pouquinho. Se for de 2,5 volts, vai aumentar. Então, por isso que ele está aqui nos dando esses dados em função do bit menos significativo. Que é basicamente você pegar qual que é a sua referência e dividir por 2AM, né? Isso vai te dar qual que é a resolução do seu bit menos significativo. Outros tipos de erro. Nós temos erros de ganho. Então, esse aqui, primeiro, na representação simples. Então, nós temos a inclinação que o nosso ADC vai dar, foge da ideal, né? Então, a gente tem um erro de ganho. E nós temos também um erro de offset. Sendo que o offset, a inclinação aqui, se o erro, né, o erro de ganho fosse 0, a inclinação é a mesma, mas nós temos um erro constante em toda a escala. Então, esses seriam os dois tipos de erro. E o erro de offset, muitas vezes, não é menos importante, assim, até no circuito de condicionamento também, porque se você tiver condições de não aplicar sinal de entrada no seu circuito, ou seja, curto-circuitar a tensão de entrada, ou então se você está medindo uma tensão que você sabe que ela é 0, quando você está inicializando o seu código, né, o seu processamento, você consegue amostrar esse canal várias vezes. Você pega uma janela, sei lá, de 512 amostras, 1024, ou enfim, um número grande de amostras, e faz um valor médio, e esse vai ser seu offset. Então, o seu conversor vai conseguir medir o offset se você garantir que o sinal que está entrando nele é só o offset. E aí, dessa forma, você consegue zerar o offset sem precisar de
trim-pot para zerar offset e essas coisas. O que passa a ser importante no offset nem é tanto o offset em si, mas é o efeito da temperatura nele, que é a deriva, né, do offset, em função da temperatura, ou o temperature drift, né, do offset. Porque você vai fazer essa calibração, medir qual é o offset, e toda vez que você tiver uma amostra, você vai subtrair o offset do valor que você mediu. Mas, se o seu offset variar muito com a temperatura, aquela sua calibração, depois de um tempo, né, seu conversor está operando, ou, enfim, o dia passou, está mais quente, está mais frio, sua calibração deixou de valer. Então, você tem que parar um pouquinho para recalibrar, se você tiver formas de fazer isso, ou então você tem que fazer um circuito que tenha uma deriva de offset que seja baixa. Porque aí você garante que o seu offset você calibra, zera ele, e depois disso ele vai variar pouco e não vai atrapalhar muito sua medição. Variações de ganho também seria possível fazer uma calibração, né? Mas aí você precisa de laboratório, de uma fonte confiável, é algo possível de fazer, mas depende um pouco dos requisitos, quão preciso você quer que seu circuito seja, sua medição seja. Um outro tipo de erro que nós temos é conhecido como não linearidade integral, integral non-linearity, que é uma medida de quanto a sua medição foge de uma reta ideal. A forma mais comum de fazer isso é traçar uma reta entre a medição nos dois extremos, então a tensão perto de zero e a tensão perto da escala completa, e ver qual que é o máximo valor que a gente tem fugindo. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma não linearidade seguindo esse formato de onda aqui, e o INL seria esse valor máximo aqui. Tá? Então, seria quanto sua medição está fugindo da reta ideal. Um outro tipo de erro é a não linearidade diferencial, que é uma medida de quanto esses degraus aqui, eles fogem do ideal. O ideal é que cada degrau tenha uma largura da escala dividido por 2AN, né? Mas, na verdade, vai acontecer de que alguns degraus são um pouco mais largos e outros um pouco mais estreitos. Então, essa é a não linearidade diferencial. Uma coisa que é muito importante a gente ter, eu falo isso aqui, acho que eu posso mostrar aqui, é que a gente tenha um DNL que seja menor do que, tanto para mais quanto para menos, do que um bit menos significativo. Para quê? Para evitar que a gente tenha códigos que nunca são alcançados. Digamos, se esse ponto aqui, ó, se essa transição tivesse junto dessa aqui, esse código aqui, o 1001, ele nunca apareceria. E isso, por controle, pode trazer efeitos negativos. Então, muitas vezes a gente vê na folha de dados do conversor a informação de no missing codes, que é exatamente esse erro no diferencial menor do que entre menos 1 e 1. Então, aqui seria o valor típico e aqui o valor máximo. Tá? Então, a gente vê isso. Além disso, a folha de dados nos dá um gráfico da não linearidade. Então, esse conversor daqui, que é esse AD7606, que é um conversor de 16 bits, ele tem uma não linearidade de 0,5, né? 0,5, típica. E a DNL, ela varia de acordo de forma mais ou menos constante aqui em toda a escala, né? A não linearidade, a gente tem essa forma de onda porque ele pega 2 pontos. Ainda assim a gente vê, né? Na verdade, a curva dele dá uma abaulada
nos códigos baixos, nas tensões mais baixas, e aqui ela já fica bem perto do que seria realmente a reta. Aqui seria uma informação do datasheet de um outro conversor, por exemplo. Esse é uma representação de uma medição de DNL de um conversor com 3 bits só para mostrar como é que seria isso, né, como é que isso é medido. E sendo que os valores típicos aqui, né, mais ou menos 0.4 do bit significativo, sendo que o máximo está entre menos 0.75 e 0.75. Aí aqui alguns erros, né, os conversores poderiam não ser monotônicos, o que obviamente a gente não quer. Nós podemos ter códigos que são mais largos, né, do que outros, ou então a gente poderia ter códigos faltantes. Então são alguns erros típicos que, principalmente esses conversores do tipo subrange, né, e as famílias derivadas aí, poderiam ter. Como a gente tem conversores independentes, a gente pode ter não monotonicidade ou esses outros problemas. E eu estou mostrando isso para vocês um pouco para a gente ter uma ideia de... eu vou passar para vocês um texto, né, mas eu vou pedir para vocês fazerem, que é um estudo da estimativa de erros do nossa cadeia de condicionamento de sinais. Isso é muito importante para a gente chegar a uma medição que seja precisa, que tenha baixo ruído. Não basta a gente pegar vários componentes caros e colocar no circuito, porque às vezes vai ter um sensor ou um item ou um dispositivo que vai fazer com que aquele amplificador operacional que você usou, aquele conversor que você usou de $16, ou sei lá qual valor, um caro, na verdade não seja servindo de nada. O mesmo exemplo que eu dei com os conversores de você migra dos 12 para 16 bits. Se você não tomar cuidado no projeto desse condicionamento de sinal, não escolher de forma criteriosa os componentes e mesmo a topologia, você vai pegar esses 4 bits a mais e vai jogar fora. É fora mesmo, assim, você vai pegar o sinal, pode até curto-circuitar a sua entrada, e você vai medir e você vai ver que os 4 bits menos significativos estão oscilando o tempo todo. Aí você vai falar, o que eu faço com isso? Nada, né? Joga fora. Então eu coloco aqui uma definição de accuracy, né? Sendo que a gente tem efeitos, né, que fontes de erro, o ganho, a linearidade, ruído, enfim, a gente vai estudar um pouco isso também, muito no trabalho que eu vou passar para vocês, tá? Nesse primeiro trabalho de projeto de um circuito de condicionamento. E aí é isso, essa apresentação sobre as características dos conversores.